231. Que número? Número 1. Alguém tem mais alguma escolha aí? Quanto? 7. Número 7, irmãos.
Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria revê-los, alegria estarmos aqui na casa de Deus. Sempre é muito bom vermos os nossos irmãos. Melhor ainda quando vemos nossos irmãos dentro da igreja, louvando ao Senhor. E é bom também saber que temos irmãos que estão em casa, também com o desejo de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Não puderam vir por algum motivo, mas estão lá assistindo. Que você possa também louvar ao Senhor daí de onde você está. Queridos, o mundo está fácil ou está complicado? Como é que está o mundo? Bem complicado, né? Muito complicado. Parece que a luta da gente cada vez aumenta mais, não é? Mas Deus é maravilhoso. Nós temos um comandante, um Senhor maravilhoso que nos ajuda nesta batalha. E eu convido a vocês a ficarem em pé e louvarmos a Deus com esta música tão linda. Vamos batalhar. Vamos ficar em pé e louvar o nosso Deus. Batalhar juntos, pelejar, todos a lutar, vamos já. Eis que nosso rei com as hostes vem, tão glorioso quem o vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre como o rei da paz. Cristo é nosso forte comandante, Ele é nosso general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar, sim fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos aclamar Jesus. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre como o rei da paz. Cristo é nosso forte comandante, Ele é nosso general capaz. Deus glorioso Pai, sempre à frente vai, firmes nós lutar com ardor. Quando o fim chegar, fim do batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre como o rei da paz. Cristo é nosso forte comandante, Ele é nosso general capaz. Amém. Vamos nos ajoelhar com este pensamento, louvar o nosso grande comandante, o Senhor nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, louvado e glorificado seja teu nome mais uma vez e para tudo sempre, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós no meio das lutas deste mundo. Sabemos que tudo está ficando cada vez mais difícil, porque o Senhor assim havia predito em sua palavra. O Senhor nos avisou que seria assim, Pai. E nós, confiados em teu poder, seguimos avante. Estamos firmes, Senhor, lutando em pé nesta luta, Senhor, deste mundo mau. Sabemos, Senhor, que muito em breve o Senhor voltará a nos buscar. Por isso, Senhor, pedimos hoje o perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos encha do Espírito Santo do Senhor, nos ajude em nossas fraquezas, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas estamos aqui prostrados diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, que pode mudar o nosso coração. Tu és o Deus que pode mudar a nossa inclinação para o mal e pode transformar sempre essa inclinação dia a dia para as coisas boas do Senhor. Pai querido, cuide dos nossos irmãos que estão em casa. Alguns deles estão enfermos, Senhor, outros estão fracos na fé, não tiveram forças para estar aqui conosco.
Que o Senhor possa estar com cada um desses queridos em casa. Pai querido, ser com aqueles que estão em qualquer lugar assistindo esse vídeo, os que estão assistindo hoje ao vivo, os que irão assistir. Sabemos que pessoas são alcançadas pelo Senhor através desses vídeos, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um deles, ajudar em suas lutas, em suas fraquezas. Que o Senhor possa, Senhor, também, nesta noite, inclinar o teu ouvido para nós, para que ouça, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração, o nosso louvor e também as nossas necessidades. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é quarta-feira, culto de oração, não é? Como é bom estarmos no culto de oração. A nossa querida irmã White disse que viu no céu pessoas que estavam nas quartas-feiras no culto de oração. Por que isso, irmãos? Porque sabemos que na quarta-feira, no meio da semana, de nossa correria, do meio daquilo tudo que nós colocamos à frente em nossa vida, é difícil virmos a casa do Senhor, não é? Parece que as coisas do mundo seguram a gente lá fora. Então, temos que nos esforçar, temos que estar aqui louvando a Deus, adorando no santo nome de Deus. Afinal de contas, Ele nos dá saúde, não é? Ele nos dá vida, nos dá paz de espírito no meio desse mundo conturbado, não é? Então, nós temos hoje como culto de oração, todas as quartas-feiras, momentos para fazermos nossos pedidos de agradecimento. Está o microfone aqui, e eu convido a vocês que venham agradecer, venham pedir ao Senhor, venham falar com Deus. Está liberado, nós temos aí 10, 12 minutos para fazer os nossos pedidos e agradecimentos. Enquanto os irmãos vêm vindo, você que está em casa também, participe, pedindo para Deus aí na sua casa, de onde você está, clamando ao Senhor por socorro. Boa noite, irmãos. Eu venho aqui à frente para agradecer mais uma vez o meu eterno Jesus Cristo, porque naquela rude cruz, Ele salvou cada um de nós que estamos aqui e todos que estão debaixo desse sol. Vai depender daquele que vai aceitar o grande e único sacrifício naquela rude cruz. Então, glórias infinitas ao eterno Jesus Cristo. Agradeço a Jesus também porque Ele deixou eu levar 2 vezes material na penitenciária. Isso aí é um milagre de Deus, porque está tudo parado, esse planeta Terra, né? Mas que Deus possa abrir os corações lá, que a gente possa continuar levando material para eles, já que a gente não pode entrar lá. E peço que vocês orem pelos nossos enfermos. Temos muitos queridos, eu oro por todos. Em especial peço pela pequena Maiara e também pela pequena Eduarda e todas as crianças do GEPASSE, que eu oro por eles todos os dias. E que vocês também orem pela nossa casa de oração, que ela permaneça firme neste tempo do fim, que nós estamos no meio dele já, na parte final. Que Deus abençoe cada irmão aqui que se encontra aqui. Uma boa noite, irmão. Agradeço a Deus por que estou aqui. E também peço oração pela minha família, meus familiares, né? E também peço oração pelo povo da internet também, que estão assistindo também, os que não puderam ter vindo aqui na igreja. E também peço também oração pelo Eduardo, filho, que pediu oração pela irmã Isabel. Não é irmã aqui, mas acho que é outra, né? E não pôs o nome aonde que é, embaixo lá. Que se você tiver vontade de pedir, também pode pedir, que a gente vai falar aqui na próxima quarta-feira, tá ok? Agradeço em nome de Jesus, amém? Amém. Para quem não sabe, o irmão Eduardo Filho lá é meu pai. Ele que assiste lá de casa, ele não pode vir, né? E inclusive orem por ele, irmãos, que ele está meio gripado agora. Pegou uma gripe muito forte. Orem por meu pai, tá bom? Boa noite, irmãos. Que bom estar na casa do nosso Deus, né? Na casa do nosso Deus, como disse Davi, na casa do Senhor, um dia é melhor que qualquer outro lugar, né? Outros lugares, na casa do Senhor. Eu louvo a Deus por mais um dia, né? Estar na casa de Deus, agradecer. Tem passado os momentos difíceis, né? Meu olho estourou a veinha de novo. Mas eu tenho fé, como disse a palavra de Deus, né?
Nesse mundo a gente vai ter muita aflição, mas que a gente possa ter bom ânimo. Que Jesus sofreu muito mais do que nós. Às vezes a gente acha que sofre, mas tem muita gente sofrendo mais. Então eu agradeço a Deus. Quero agradecer aos irmãos que oraram pelo Lucas. O Lucas é aquele jovem de 14 anos que eu pedi oração nos grupos, na igreja. Ele fez uma cirurgia hoje, tirou 2 cânceres, um do pulmão e outro do rim. Mas disse que foi um sucesso a cirurgia, foi um milagre de Deus, porque o câncer tinha uma pele por baixo, assim, encostada entre o coração e o pulmão. Foi retirado tudo, vocês continuam orando por ele, está no UTI, até agora ele não acordou ainda, né? E orar pelo todos os doentes, orar pela minha família, orar pelo nosso jovem, né? O nosso jovem também precisa de muito de oração. Que eles possam se afirmar nos caminhos de Deus. É que eu peço por todos nós aqui, pedido de cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer aos irmãos que oraram por mim, né? Que o Alexandre pediu oração. E então eu quero agradecer vocês por ter orado por mim. Graças a Deus a gente tem alguém, né? Muita gente que ora por a gente e a gente só tem essa força mesmo, né? Com a ajuda dos nossos irmãos. Não estou totalmente bem, se eu for contar, demora muito o problema que aconteceu comigo, mas eu estou confiante em Deus, irmãos, continue orando para que o Senhor possa restituir a minha gengiva, que eu perdi toda a minha gengiva, né? Então eu peço para os irmãos que orem, e eu estou confiante em Deus. Eu falei para o Senhor que eu nasci, né, do jeito que Deus me fez, e eu quero, se Deus permitir que for da vontade dEle, que a minha gengiva torne reformar novamente. Então esse é meu pedido e meu agradecimento em nome de Jesus. Boa noite aos irmãos. Eu costumo falar que é muito bom a gente poder estar aqui na quarta-feira, né, para dar testemunho, né, da semana, das bênçãos recebidas que Deus nos dá, né? Não somos merecedores, mas Ele é misericordioso. Então eu quero agradecer por todos os pedidos aqui feitos e por muitos também, né, que pede para a gente para orar pela família, pelos acamados, né, por todos aqueles necessitados. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram também pela minha irmã, que estava com infecção muito forte de urina, e graças a Deus, né, ela está bem melhor essa semana, já está fazendo os tratamentos. E também pelos irmãos, né, pedindo para os irmãos orar pela Márcia. A Márcia é mãe do meu genro. Ela está hospitalizada em São Paulo com suspeita de Covid e pneumonia. Então ela já tem uma idade, né? Então que Deus possa ter misericórdia dela, né? E por todos aqui, né? E por todos aqueles também que necessitam de oração. Esse é meu pedido de agradecimento e também pelo nosso trabalho de sábado, né? Que foi uma benção, graças a Deus. E que se Deus, né, nos ajudar no sábado, nós estaremos de volta, fazendo a última recota desse ano. E Deus tem abençoado muito. Esse é meu pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que não sabem, o trabalho que a irmã está se referindo é o trabalho lá no mercado, né? Onde estão sendo doados alimentos para as cestas básicas de Natal. Eu vi hoje, postaram no grupo, né, do ancianato lá, que foram arrecadados, eu acho que é uma igreja do nosso distrito, né? Arrecadaram 2 toneladas já de alimento. Era isso, né, Alexandre? Que estava lá 2 toneladas. E eles filmaram. Que bênção, Senhor. Que bênção de Deus. Deus tenha tocado o coração das pessoas para doarem mesmo. Porque nós sabemos que nessa época de pandemia está mais difícil ainda, não é? Conseguir alimento, com pessoas desempregadas. E o coração das pessoas está sendo movido por Deus para doar alimentos. Que Deus abençoe realmente esse lindo serviço que a ASA está fazendo lá no supermercado. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vitória. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, não seja
impaciente, não seja apavorado igual eu sou. Sou uma pessoa muito agitada. E essa semana passei 3 dias de angústia, que eu achei que eu tinha perdido todos os meus documentos, CNH, tudo. Mas não perdi, graças a Deus. E eu vou contar um pouco o que aconteceu. É uma coisa que a gente do nada. Eu tenho uma caixinha de sapato, que eu guardo tudo, conta de luz, conta de água. E eu precisava de uma conta de luz para me dar uma entrada no documento. Eu não sei, fui lá pegar aquela continha de luz, não sei o que eu fiz, joguei a carteira lá dentro. E depois, bati a mão no bolso, cadê minha carteira? Cadê meus documentos? Eu não achava. Aí fui tentar fazer a segunda via de tudo. Aí consegui fazer a segunda via do CPF, do RG e do CPF. Aí o Alexandre lutou para poder conseguir fazer um agendamento para mim fazer a segunda via do CNH. Não conseguiu. Aí, como nessa caixinha eu guardo o dinheiro da conta de luz e de água, hoje eu fui na cidade, paguei a taxa para poder fazer a transferência da CNH, paguei no banco. Aí eu estava em casa lá, eu precisava trocar 2 de 10. Eu falei, vou ver na conta de luz, quem sabe tem 2 de 10 lá, né, para me trocar. Quando eu abri a caixinha de sapato para pegar, ver se tinha 2 de 10, a carteira lá dentro. Olha, naquela hora, o mundo acabou para mim. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, se eu sei o que eu fazia. Eu tremia de alegria de ter achado todos os meus documentos. Graças a nosso Deus. Porque aí eu fiquei pensando, como o Espírito Santo é bom. E eu não precisava de trocar com as 2 de 10. Não precisava, não tinha motivo de trocar. De repente, do nada, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, vai lá trocar 2 de 10. Quem sabe você lá na caixinha tem 2 de 10, você troca. Fui lá, a carteira lá dentro. Então é motivo de eu agradecer a Deus. E eu quero que os irmãos orem por mim, para que Deus tire de mim essa agitação. Eu sou daquelas pessoas que assim, eu não quero para amanhã, eu quero para hoje. Isso é ruim ser uma pessoa agitada desse jeito. Eu perco o moio de chave, eu perco tudo. Olha, já perdi tanta coisa por esse problema de largo chave na porta, abre a porta, larga a chave na porta. Então isso é ruim. Então peço aos irmãos que os irmãos orem a meu favor para eu ser uma pessoa mais moderada. Então eu agradeço a Deus, agradeço a presença do Espírito Santo ter me ajudado nessa batalha de hoje. Som. Amém. Eu vou pedir para o Zé ficar aqui na frente, viu, Zé? Vem, fica aqui sentadinho aqui na frente, que você com esse coração agradecido seu tem que orar para nós hoje, não é? Enquanto isso, vocês têm alguns minutinhos mais. Alguém mais? A Cleide. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade, de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. E eu gostaria que vocês orassem pelo meu filho. O nome dele, acho que a maioria já sabe, é João Gabriel. O João Gabriel ultimamente tem me dado trabalho, pouco de trabalho, viu? Quem é mãe, e pai aqui sabe como a gente sofre com os filhos, E agora ele quer saber de balada, bebida alcoólica, essas coisas. O meu coração fica, enquanto ele não chega, não durmo. Mas eu oro todos os dias, coloco ele nas mãos de Deus. Todos os dias eu faço isso pela manhã, à noite. Então, queria que os irmãos também orassem nesse sentido. Para a Larissa também, os filhos são diferentes uns dos outros, um do outro, São trabalhos diferentes, mas pela Larissa também, que não se decide por batizar. Pelo meu esposo, por mim também, pela Dona Diva. A Dona Diva, ela vinha comigo para a igreja, depois, esses dias atrás, ela não estava muito bem de saúde mesmo, então ela deu uma paradinha. Mas eu percebo que agora ela está muito desanimada. Sempre ela arruma uma desculpinha, assim, bem esfarrapada mesmo. E não está vindo. Eu, daqui a pouco, eu não sei. Não posso, arrastar ninguém. Não consigo nem os da minha casa. Ore por ela e pela Samanta também, que é uma amiga nossa em comum, que também recebe estudo bíblico lá e tem 1000 problemas. É uma mulher, Tem filho, separada, divorciada do marido, mas tem muitos problemas. Nossa, pense numa pessoa que tem problema, é a Samanta. E a Dona Diva também, viu? Tem muitos problemas. Também eu participo de um grupo de oração, o pessoal é mais de São Paulo lá. Tem muita gente com Covid, gente. Hoje morreu um rapaz de 40 anos, um ancião da igreja de Guarulhos. 40 anos, novo.
O outro foi extubado, estava entubado, foi extubado. Hoje tiraram o tubo dele. Mas tem muitos. Esses dias atrás não tinha ninguém. Agora todos os dias, direto. Gente, tudo com Covid. A coisa está bem complicada, viu? Que Deus tenha misericórdia, né? E muitos pastores também, viu? O nome de pastores e a família inteira com Covid. Que Deus tenha misericórdia de nós todos, né? Muito bem, irmãos. Realmente, nós estamos passando dias difíceis, momentos difíceis, não é? E muitas vezes nós achamos que a doença não existe, tem gente por aí que está abandonando a máscara, que não se cuida, mas realmente a irmã falou, pode vir, irmã, realmente a irmã falou e é verdade. A gente tem visto cada vez mais pessoas mais próximas, inclusive, né, doentes e falecendo desse mal, então vamos continuar nos cuidando. Boa noite, irmãos, irmãs. Então, eu sou muito grata ao Senhor, né, que eu tenho sido muito abençoada, e o meu filho também. Só que eu peço para os irmãos, ele está sendo abençoado, ele ficou tanto tempo desempregado, e o Senhor preparou um emprego maravilhoso para ele, sabe? Nossa, fez 1 ano agora que ele está trabalhando, ficou tempo desempregado. Aí fui orando, pedindo, falando com Deus, e Deus atendeu. Ele, nossa, está trabalhando, nossa, uma benção mesmo no trabalho. Só que está parecido com o caso da senhora, irmã. Ele gosta muito de cerveja, cigarro, sabe? E isso atrapalha, né? Então eu peço oração pelos irmãos nesse sentido, em favor deles, sobre isso daí. Então, ai, Senhor. E também peço pela conversão dele, pela libertação dele nesse sentido aí, né, da bebida também, e pela conversão, tanto dele como da minha família também, todos os meus familiares, peço por todas elas, e tenho orado pelos irmãos também, tudo, e peço também oração por todos vocês, e já fico agradecida também, e agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus seja louvado. Vamos estar orando pelo filho da irmã Sebastiana também. Muito bem, eu convido a você que ajoelhe agora, para que nós possamos orar a Deus. Ela está falando aqui que o nome do filho dela é Eduardo. Nós conhecemos o Eduardo, né? Já esteve conosco aqui na igreja. Vamos orar pelo Eduardo, por todos esses jovens, pelas pessoas que estão fracas na fé. Então convido a vocês a nos ajoelharmos e orarmos para nosso Deus pelos pedidos e agradecimentos neste momento. Santíssimo e eterno Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra. Senhor, nesse momento, meu Pai, teus filhos estão aqui, de joelho prostrado na tua presença, meu Deus. Primeiramente, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela luta, pela vitória em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse pedido de orações que foi feito. O Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um, meu Deus. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus. Obrigado por tudo, meu Pai. E também agradecer, meu Pai bendito, pela vitória, pelos agradecimentos, meu Pai bendito, pela vitória que cada um tiver, meu Pai bendito. Muito obrigado, meu Pai, porque possamos a cada dia, cada instante da nossa vida, poder sentir mais e mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, meu Senhor. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, pecadores na tua presença. Senhor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai. Fique comigo, não só comigo, com todos os irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos tudo e agradecemos. Amém, Jesus. Muito bem. Lindo o testemunho, viu, seu Zé? Nós na vida da gente temos coisinhas pequenas que acontecem no dia a dia, né? Que nos atormentam, tiram a paz da gente. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele cuida até das pequenas coisas. Eu sempre lembro aquela passagem que diz que Ele cuida dos passarinhos, não é? Dos pardais, que são tantos, não é? E cuida de nós, das nossas pequenas coisas. Louvado seja o Senhor. Agora eu queria chamar o Ayrton, nós vamos ter uma mensagem musical. Vamos louvar a Deus junto com o Ayrton, prestando bem atenção na letra do hino. Que não foi comum tudo isso que aconteceu.
Pois quem iria imaginar o que haveria em Belém? Olhando a manjedoura, José compreendeu o que o anjo disse aconteceu. E então pensou, por que eu, um carpinteiro tão comum, por que um bebê com tantos reis e com poder? Porque aqui, na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça a mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. Às vezes fico a imaginar, se Cristo viesse como rei, não haveria mais Belém e nem pastores lá do além. O amor de Deus foi longe, escolheu se humilhar. José teve em seus braços a Jesus. E então pensou, por que eu, um carpinteiro tão comum, por que um bebê com tantos reis e com poder? Porque aqui, na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça a mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha, que maneira estranha, tão estranha, de alguém salvar. Amém. Linda música, Ayrton, Deus seja louvado sempre por essa linda voz do Ayrton, né? E uma música tão linda, com uma letra tão linda, Deus seja louvado. Eu queria chamar aqui agora à frente o nosso pregador dessa noite, para aqueles que não conhecem, que estão em casa nos assistindo, porque a maioria aqui já conhece. Temos alguém que talvez não conheça, o Alexandre, é o nosso ancião aqui, um dos nossos anciões da Igreja da Árvore Grande. E é uma alegria sempre ouvir o Alexandre cantando, louvando e pregando também. Eu peço licença a vocês e ao Alexandre, para nós fecharmos o olho nesse momento e orarmos para que Deus unja o nosso querido. Querido Deus, grandioso Pai, nós pedimos agora, Senhor, num momento especial onde o Alexandre irá abrir a sua palavra, que o seu Santo Espírito seja presente em nossos corações, no coração e na mente do Alexandre, para que nós possamos ouvir mais uma vez a voz do Senhor.
Pai querido, que a Tua palavra penetre em nossos corações, em nossa mente, e nós possamos colocá-la em prática em nossa vida, pois sabemos que muito em breve o Senhor voltará. E é isso tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu querido irmão, meu companheiro de ancianato, né? Obrigado pelas palavras maravilhosas aí. Estamos sempre juntos mesmo no trabalho, na obra do Senhor. Eu peço licença aos irmãos, já fiquei aqui em cima para ficar mais distante de vocês e poder tirar a máscara e ficar melhor a audição para vocês. Boa noite, irmãos. Deus abençoe você pela sua presença aqui nesta noite na casa do Senhor. E Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet, na sua casa, onde quer que você esteja. Que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos sobre você também. Vamos meditar na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Juízes, tá? Você vai abrir a sua Bíblia. E eu queria dizer para você que o período dos juízes, que é este livro que você vai abrir agora, ele foi um tempo de quase 400 anos de tensão para o povo de Israel. Durante todo esse tempo, o povo de Israel vivia muitos altos e baixos em sua vida espiritual. E quando se atingia um período de paz, um tempo de paz no povo de Israel, os israelitas então se misturavam com povos pagãos de Canaã e caíam em apostasia. E aí da apostasia vinha a servidão a esses povos. Eles começavam a ser escravos desses povos. E aí eles se lembravam de Deus e recorriam a Deus e pediam para que Deus enviasse um juiz para que pudesse libertar o povo dessas nações. Eu sou uma pessoa muito apaixonado pela história do povo de Israel. Quando eu penso em fazer o ano bíblico, a parte que eu mais gosto de ler é a parte onde tem a história do povo de Israel. Principalmente a parte de reis, reis que dominavam o povo, reis que caíam, reis que faziam o povo se levantar novamente, reis que eram maus perante os olhos do Senhor. Então a gente vê, irmãos, que a Bíblia ela é repleta de grandes exemplos para nós, exemplos positivos e exemplos negativos para nós também. A Bíblia não é feita de pessoas perfeitas, porque se a Bíblia fosse feita de pessoas perfeitas, nós estaríamos perdidos. Você olharia para você mesmo e falaria assim: quem sou eu então para andar com Deus? Eu não chego nem aos pés desse povo da Bíblia, não tenho como andar com Deus, e você desistiria. Mas a palavra de Deus, ela traz relatos de pessoas que caíam, se levantavam e andavam com Deus, e às vezes se afastavam de Deus e voltavam para Deus, pessoas que se perderam porque não quiseram mais andar com Deus, e ela deixa esses relatos, esses exemplos para que nós possamos entender onde é que elas erraram e onde é que nós podemos errar também. Tem um verso que diz assim, que alguém escreveu, que diz assim: a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Lindo verso, né? Linda palavra. Mais para frente vocês vão entender por que eu li este verso. Lá em Provérbios 13, verso 20, não precisa abrir a Bíblia, continue com a Bíblia aberta em Juízes. Lá em Provérbios 13, verso 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vocês entenderam? Se você anda com pessoas sábias, você se torna uma pessoa sábia, mas se você anda com tolos, você acaba se dando muito mal. E aqui, irmãos, quando a gente fala do livro de Juízes, nós vemos que é interessante que a história do povo de Israel aqui nesse livro traz alguns juízes que dominaram o povo de Israel nesse período de 400 anos,
Mas existe um personagem no livro de Juízes que é muito conhecido de vocês. Ele se chama Sansão. Quem aqui já ouviu falar de Sansão? Ah, todo mundo, que maravilha. Então a gente vai meditar um pouquinho na história de Sansão, tá? Lá em Juízes, capítulo 13, abra sua Bíblia. Sansão foi um desses líderes, tá? Quando Israel tornou a fazer mal perante o Senhor e caiu nas mãos dos filisteus por 40 anos, Deus apareceu a Manoá e a sua esposa, da tribo de Dan, e prometeu que eles teriam um filho, e esse filho seria um dos libertadores de Israel nessa época, das mãos dos filisteus. Deus prometeu isso. E aí eles deveriam seguir algumas condições. Juízes capítulo 13, o verso 4 e 5, olha o que diz aí. Deus falando para Manoá e sua esposa: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Guarde essa palavra, nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Sansão, que nome diferente, né? Eu nunca vi algum pai e mãe colocar o nome do filho de Sansão. Alguém conhece alguma pessoa chamada Sansão? Não? Por que você não coloca o nome do seu filho de Sansão? Por que você não colocou? Ah, porque eu tive só filha. Tudo bem, mas e você que teve um filho? Nunca passou pela sua cabeça colocar o nome de Sansão? Sabe o que significa Sansão? Sansão significa separado ou dedicado. Esse é o significado da palavra Sansão. Bonito, né? Às vezes a gente acha que é um nome assim, um significado meio estranho, mas não é. Dedicado. Então, irmãos, o voto do nazireado, lembra que eu falei, guarde esse nome, nazireu. O voto do nazireado significa dedicar-se ao serviço exclusivo ao Senhor. Então, olha só, Deus escolheu Manoá e sua esposa, que seriam pai e mãe de Sansão, que eles fariam um voto de que esse filho deles seria nazireu. O nazireu, a pessoa que quer ser nazireu, ela pode ser tanto homem quanto mulher. Não precisa ser necessariamente homem. Mas o ser nazireu era uma decisão que a pessoa tomava, né? Eu vou fazer um voto a Deus sendo nazireu. E ele tinha que seguir estas regras que Deus estipulou aqui para o casal, que o filho deveria seguir também. Então, qual é a diferença da pessoa que escolhia ser nazireu para Sansão? Sansão não escolheu ser nazireu. Sansão foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então Deus escolheu Manoá e sua esposa e disse assim: olha, vocês terão um filho, e esse filho será dedicado ao nazireado. Então Deus escolheu Sansão, e ele deveria seguir algumas regras. Desde a mãe já deveria seguir algumas regras, e o filho continuar seguindo a regra do nazireu. Bom, isso daí você pode ler lá em Números capítulo 6, do verso 1 a 8, fala um pouquinho mais sobre a regra do nazireu, tá bom? Se você tiver tempo depois, você dá uma lidinha na sua casa. Bom, mas quais eram as regras? Vamos lá, vamos lembrar. A regra do nazireu, o voto do nazireu significa, durante o voto, não poderia tomar vinho ou qualquer bebida. Não foi isso que a gente leu aí? Que a mãe já não podia, ele também não. Nem vinho, nem bebida. Ele não podia tocar em cadáveres. Essa é outra regra do nazireu. Nem mesmo se algum familiar próximo morresse. Ah, o pai morreu, não pode tocar porque é um cadáver. Não podia. Então, como um sinal do seu voto, ele também tinha uma outra regra: não deveria passar navalha no cabelo. Ou seja, não poderia cortar o cabelo. Era uma outra regra. Muito bem. Sansão, irmãos, porém,
ele seria um nazireu por toda a vida, porque quando uma pessoa escolhia ser nazireu, ele fazia o voto e seria nazireu por um tempo. E após esse tempo ele poderia deixar de ser nazireu, mas não era o caso de Sansão. Porque Sansão, ele não escolheu ser, ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu. Então Sansão seria por toda a vida um nazireu. Agora, depois que a gente entendeu isso daí, irmãos, o menino cresceu, certo? Sansão nasceu, o menino cresceu, e o Senhor abençoou ele. E agora, lá em Juízes 13, verso 24 e 25, diz assim: o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Olha só, Deus o abençoou com a força física, né? Coragem, bravura, de modo que não havia nenhum homem mais forte na terra do que ele. Vocês já imaginaram? Vocês já viram algum homem fortão? Outro dia eu estava assistindo uma competição de uns homens bem fortes, mesmo que levantavam os pesos, e aí corria e puxavam um caminhão, né? Aí você fica pensando, gente, puxava um caminhão de mais de 1000 quilos, né? Mais de 1 tonelada, 2 toneladas, não sei. E você fica pensando assim, gente, mas que homem forte é esse, né? Você já imaginou que Sansão não chegava nem perto desse homem, de tão forte que era? Ou melhor, esse homem não chegava nem aos pés da força de Sansão. É o contrário, né? Esse homem não chegava nem aos pés da força que Sansão tinha. E aí, irmãos, olha só, eu fiz um resumo aqui das façanhas de Sansão. Olha o que Sansão fez. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, eu vou dizendo os versos, você pode acompanhar se você quiser. Em Juízes 14, versos 5 e 6, diz que ele matou um leão com suas próprias mãos e rasgou ele no meio. Olha, não é para qualquer um, né? Muito forte. No verso 19 do mesmo capítulo, ele matou 30 asquelonitas, que era um povo, para tomar suas roupas de festa após uma promessa que ele fez no enigma do seu casamento. Lembra dessa história? Quem já leu lá? No capítulo 15, verso 4 e 5, ele colocou fogo nas plantações dos filisteus, colocando tocha nos rabos de 300 raposas, depois de saber que a sua esposa, filisteia, havia sido entregue a outro homem. Um outro feito de Sansão, lá em Juízes 15, verso 8, ele feriu os filisteus que mataram a família da sua esposa. No verso 14 a 17, ele matou 1000 soldados filisteus, usando como espada uma queixada de jumento. O queixo de um jumento, você já imaginaram isso? Está relatado lá, 15, versos 14 a 17. E o último feito, capítulo 16, verso 3, tomou os portões de Gaza e os levou sobre os seus ombros. Portões, você já imaginou 2 folhas de portão daquela época? Ferro maciço, que fechava as portas da cidade, que precisavam de vários homens para conseguir abrir um portão, um lado só de um portão daquele. Ele levou os 2 lados do portão nos seus ombros. Quantas toneladas em seus ombros? Força. Aí agora, irmãos, Sansão foi escolhido por Deus e ele julgou Israel por 20 anos. Por 20 anos ele foi o juiz de Israel e julgava os acontecimentos ali do povo de Israel. Mas Sansão tinha um pequeno problema. Enquanto o seu corpo tinha grande força, ele tinha uma grande fraqueza de caráter. Durante a sua vida, Sansão violou os mandamentos de pureza que Deus havia estabelecido para ele, para ser um nazireu. E a primeira transgressão que Sansão cometeu foi ao tocar em um cadáver. Mas em que momento Sansão tocou no cadáver? No momento em que ele estava voltando para casa e ele encontrou o corpo daquele leão que ele havia matado, rasgado ao meio, e dentro daquele leão havia uma colmeia.
E ele então toca naquele leão para tirar a colmeia com o mel, e comeu aquele mel e ainda levou para os seus pais comerem. Mas no momento em que ele leva para os seus pais, em nenhum momento ele diz de onde vem aquele mel. Primeiro mandamento quebrado do Nazireu. E aí, irmãos, Sansão então, Deus então ordena. Sansão já conhecia essa ordem. Lá em Deuteronômio 7, verso 3 e 4, diz que os filhos de Israel não deveriam casar com descendentes de nações pagãs. E o que Sansão faz? Sansão viola as diretrizes do casamento e se casa com uma filisteia. Lá em Juízes 14 nos conta essa história. Então, durante as festas do casamento, Sansão tomou bebidas fortes, né? Porque lá em Juízes diz que no original fala banquete. Juízes 14 verso 10 fala banquete, mas no literal esse banquete significa uma bebida, ou seja, ocasião para a bebida. Então agora neste momento Sansão, ele transgride mais um mandamento do Nazireu: não tomarás bebida forte. E agora Sansão bebe na festa de um casamento dele, casando com uma filisteia, quebrando um mandamento de Deus, lá de Deuteronômio, onde nós lemos lá, quando Deus deu as normas lá para o povo de Israel, quando ainda estavam lá no deserto. Ele quebra essa regra e ainda quebra uma regra do Nazireu, que é beber junto com os seus inimigos, os filisteus, casando com uma filisteia. Bom, dentro das transgressões, o livro de Juízes também relata que Sansão se prostituiu com uma filisteia, filha do inimigo do seu povo, lá em Juízes 16, verso 1. Irmãos, Sansão estava brincando com o inimigo. Vocês sabem o que é brincar com o inimigo? Eu poderia fazer uma pergunta aqui para vocês agora, que seria: você já brincou com o inimigo? Será que eu já brinquei com o inimigo alguma vez? Ao invés de nós nos apegarmos a Deus, que é a fonte das bênçãos, nós às vezes vamos brincar no terreno do inimigo, como Sansão fez, achando que nós somos fortes o suficiente para quando nós quisermos sair de lá, nós teremos a força necessária suficiente para sair quando quisermos. Sansão tinha esse pensamento. Nós temos esse pensamento como pecadores, mas não é assim que funciona. Não funciona dessa forma. Irmãos, o ato derradeiro de Sansão, aquilo que derrubou Sansão de vez, depois de tudo isso que nós relatamos aqui que Sansão fez durante a sua vida, foi quando ele se envolveu com uma personagem muito conhecida e muito famosa, uma mulher chamada Dalila. Juízes 16, Juízes capítulo 16, verso 4. Acompanhe aí. A causa final da sua derrota foi essa mulher. Agora essa mulher havia sido subornada pelos filisteus, porque se ela não descobrisse qual era o motivo da força de Sansão, de onde vinha a força de Sansão, ela seria morta. E agora ela é ousada para que ela conseguisse o segredo de Sansão. E qual era o segredo da força de Sansão? Onde estava o segredo da força de Sansão? O segredo da força de Sansão estava nos cabelos. Só que não, como diz os jovens. Como é que os jovens dizem? A força de Sansão estava nos cabelos. Só que não. Não é assim que os jovens dizem hoje em dia? Irmãos, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16, verso 17. Olha o que diz lá neste verso: por isso ele lhe contou o segredo. Olha o segredo:
jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então eu estava enganado, eu falei que não, mas é mesmo. A força estava no cabelo, porque foi o próprio Sansão que disse aqui para Dalila que a força dele estava no cabelo e que se fosse raspado ele perderia a força. Não é verdade? Você acabou de ler comigo. Sansão então agora entrega nas mãos do inimigo o segredo da sua força. Mas se nós lermos mais atentamente o verso, e um pouquinho mais devagar, não com tanta pressa como eu li, nós vamos ver que Sansão não disse para Dalila que somente a questão do cabelo dele, que estava força no cabelo, mas ele disse assim: jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu. Irmãos, a força de Sansão não estava nos cabelos. O fato de Sansão revelar o segredo do nazireado para Dalila foi o momento em que Deus o abandonou. Sansão havia cometido agora o último ato, a quebra do último mandamento do nazireado, que era cortar o cabelo. Ou seja, ele já havia quebrado os outros mandamentos, mas ainda não havia cortado os cabelos. A partir do momento que Dalila corta os seus cabelos, ele transgride o último mandamento, e Deus então tira dele toda a sua força, porque a partir daquele momento ele deixou de ser por completo um nazireu. Sansão desperdiçou a sua última chance de realizar um ministério digno do seu chamado. Ele foi chamado para o ministério, mas naquele momento ele estava deixando de lado tudo aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Então Deus retira de Sansão a sua bênção. A bênção de Deus é retirada da vida de Sansão, e ele agora se torna um homem comum. Não é mais um nazireu, ele é um homem comum, como qualquer outro filisteu, como qualquer outro israelita. E agora, você sabe o fim de Sansão. Pulando aí algumas etapas da história, chegando ao final da vida de Sansão, nós vemos que Sansão agora com os olhos vazados, derrotado, foi levado para a prisão, para fazer trabalhos forçados, e até aquele momento, Sansão havia feito os filisteus de burros, brincando com os filisteus. Mas a partir daquele momento, Sansão estava sendo feito pelos filisteus um burro de carga. Que triste ironia, irmãos, para o homem que foi o mais forte da história. Mas a história de Sansão não acaba aqui. Se a história de Sansão acabasse aqui, nós diríamos que triste fim foi a vida de Sansão. Mas a vida de Sansão não termina aqui, porque numa festa que os filisteus estavam dando ao seu deus Dagom, Sansão ali pede para ser levado. Sansão foi levado, na verdade, como troféu da conquista para o deus Dagom, né? Foi entregue como um troféu para aquele deus. Mas Sansão roga a Deus naquele momento. Sansão então agora começa a ver. Vocês já pensaram? Sansão agora cego começa a enxergar, começa a ver os seus erros, começa a ver as falhas que havia cometido diante de Deus, e agora ele roga para Deus, ele se lembra do Deus que o escolheu, e pede para que Deus dê mais uma chance para ele. Que lindo momento, irmãos. É exatamente neste momento que nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, quando nós caímos em pecado, e nós vemos que estamos caindo na lama do pecado,
É o momento mais lindo da nossa vida, quando nós olhamos para cima, mesmo estando cegos, nós olhamos para cima e pedimos para Deus mais uma chance na nossa vida. Sabe o que Deus faz? Deus olha para você e fala assim: eu te dou mais uma chance. Deus deu para Sansão. Deus deu para Sansão mais uma chance, e Ele está querendo dar mais uma chance para mim e para você hoje. Deus está querendo dar mais uma chance para você que está assistindo em casa, ou seja, onde quer que você esteja, que está assistindo pela internet. Deus quer fazer de você um vencedor, como fez de Sansão um vencedor. Como fez com que Sansão parasse na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 12. Sansão não morreu como um derrotado. Sansão, ele morreu como um vitorioso nas mãos de Deus. Amém? E você? Você não sabe quando é o seu fim? Eu não sei quando será o meu fim. Como é que você quer que seja o seu fim? Você quer morrer como um derrotado, ou você quer chegar ao fim dessa vida como um vitorioso nas mãos do Senhor? Juízes 16, verso 30. Abra sua Bíblia. Olha o que disse Sansão nos últimos momentos da sua vida. Ele disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. E eu digo uma coisa para você: a palavra de Deus diz que os cabelos de Sansão estavam crescendo, mas os cabelos de Sansão não estavam longos, compridos, grandes como estavam antes. Eles haviam crescido um pouco. E mesmo crescido um pouco, Deus restituiu a força a Sansão. Por quê? Porque a força de Sansão não estava nos cabelos, mas a força de Sansão estava na sua entrega de vida nas mãos do Senhor. Irmãos, Sansão teve um grande problema na sua vida, uma grande dificuldade na sua vida, que era a firmeza de caráter. E vocês viram que eu li um texto aqui para vocês no começo do sermão, que dizia assim: a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Vocês entenderam porque eu li este texto no começo do sermão? Sansão agora encontrou a verdadeira força quando se tornou fraco, porque a verdadeira força que ele tinha estava em Deus. A força que você precisa para vencer, a força que você precisa para continuar, está em Deus, não está em outro lugar. Muitas pessoas aí fora vão chegar para você e vão dizer para você que a força que você precisa está dentro de você. Não acredite nisso. Não creia. Não creia. Não acredite nisso. Muitos livros de autoajuda aí fora dizem que a força que você precisa está dentro de você. Não acredite nisso. Porque a força que o ser humano precisa, não é o cristão, mas a força que todo ser humano precisa está em Deus. Amém? E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte para você: a ajuda de Deus está sempre à nossa disposição. Sempre. O único problema é que nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito primeiro, para depois ir até Deus. Mas o que Deus diz para mim e para você nessa noite é: venha até mim, busque a mim, recorra a mim, e no momento certo eu te darei a força que você precisa. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui cientes de tudo isso, de que Deus está ao nosso alcance dia a dia. Amém. Vamos encerrar cantando o hino 346, acho que é isso. 346. Cristãos, despertai.
Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje nós aprendemos que precisamos confiar mais no Senhor. Que nós não venhamos voltar atrás, que nós não venhamos fracassar nesta vida. Mas se um dia nós caímos, se em algum momento nós fraquejarmos, Senhor, que possamos lembrar de que o Senhor Jesus já venceu por nós, que essa luta já foi vencida, que o inimigo já está vencido em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos ser mais do que vencedores. Ajuda-nos, ó Pai. Hoje nós aprendemos com a história de Sansão. Podemos aprender amanhã ou depois com outras histórias, mas uma coisa nós sabemos, que em qualquer momento da nossa vida nós podemos contar com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Guarda-nos de volta para os nossos lares em paz e segurança. Alcança, Senhor, cada coração que ouvir essa Sua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.